muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar sobre o capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, porque algumas vezes é dado uma ênfase apenas no poder, e a parte central não é falada com propriedade e da forma que deveria. Vamos fazer a leitura que nos diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando nós lemos esse texto, muitas vezes, por conta de uma lente um tanto embaçada, quando não aquelas ideias que nós temos e que acabamos projetando dentro do próprio versículo, focamos tão somente no poder. Porque quando se fala em poder no meio religioso, as pessoas têm uma compreensão um tanto diferenciada daquilo que a Bíblia diz. Quando se fala em poder, algumas pessoas pensam em mando e desmando, outras vezes em fazer e acontecer. Mas acontece que a palavra poder, conforme nós temos no versículo 8, é esta aqui, dinamin. Dinamin significa literalmente uma capacitação. É o Espírito que capacita, é o Espírito Santo que vai conceder este poder. E a pessoa recebe esse poder, a priori, segundo o texto, não para fazer acontecer, mas para ser testemunha de Jesus. Porque diz na sequência: ser-me-eis testemunhas. Testemunha de quem? De Cristo. De modo que nós entendemos que esse poder, ou esta capacitação da parte de Deus, é para fazer com que as pessoas sejam ou se tornem testemunhas de Jesus. Agora, dentro desse versículo 8, qual é o fato mais extraordinário? Seria a recepção desse poder? Dê uma olhada cuidadosamente. Seria o fato de sermos testemunhas? Olha só a amplitude, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A resposta é um sonoro não a estas duas possibilidades apresentadas. Porque o feito mais extraordinário é a recepção, não do poder primeiramente, mas do Espírito Santo. Quando a gente analisa o Antigo Testamento, Deus habitava no meio do povo, ou com o povo. De que maneira? Deus habitava no templo. O templo era a casa de Deus. Mas não havia a habitação conforme nós concebemos à luz do Novo Testamento. Deus habitando em cada crente através de seu Santo Espírito. E quando nós temos uma promessa lá do Antigo Testamento que fala que o Espírito Santo passaria a habitar, a estar no crente, e não apenas com o crente, a gente vê o cumprimento, o Espírito Santo descendo sobre cada crente naquela ocasião, por conta da festividade de Pentecostes, e eles recebem o Espírito Santo. A maior dádiva é tornar-se a habitação do Espírito Santo de Deus, porque Deus passa a habitar não mais em templo feito por mãos humanas, mas habitar no crente em Jesus. E é justamente o Espírito Santo que passa a habitar no crente, pessoa santa, pessoa divina, que capacita, que transfere o poder para cada um, discípulo de Jesus, ser testemunha dele. Porque a missão principal do Espírito Santo
é glorificar Jesus. O Espírito Santo não tem um ministério tipo carreira solo. Não é algo sequer inédito. Ele dá continuidade à obra e aquele ensino da parte de Cristo Jesus que é permanente e que tem que ser passado adiante através da pregação do Evangelho, do ensino da palavra de Deus e etc. e tal. De modo que eu, quando vou para o texto, me impressiona não é o fato desse poder descrito no texto. Poder para ser testemunha, mas nessa questão inédita de Deus habitar no crente através do seu Espírito Santo. Quando nós vamos para o texto, muitas vezes trazemos nossas projeções, nossas ideias, e às vezes não atentamos para o que de fato está sendo dito, algo que foi revelado pelo próprio Deus, e cujo escritor, nesse caso Lucas, foi conduzido, isto é, movido pelo Espírito Santo a deixar esse registro, não para que nós viéssemos buscar o poder e começar a disputar, enxergar o outro como adversário, querendo fazer um ministério melhor e maior do que outrem, mas compreendendo que coisa maravilhosa é tornar-se habitação de Deus. E Deus habita em cada crente. É uma verdade cristalina em um Novo Testamento. É algo realmente extraordinário e que deveria chamar nossa atenção. Como é que pode um ser humano tão frágil, de barro como este, tornar-se a habitação do Espírito Santo? Que coisa tremenda, coisa maravilhosa, que coisa magnífica que vem da parte de Deus, sim, que vem dos altos céus.